Amém, queridos. Eu queria falar com os irmãos de algo que eu acho que os irmãos conhecem. A oração do Pai Nosso. Quem sabe a oração do Pai Nosso de cor, levanta a mão. Vamos falar juntos, bem alto? Pai Nosso, que estás... Continua. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Eu queria falar desse versículo com os irmãos hoje. Eu tinha acordado, já falei, né, que daqui a pouco o pastor vai querer um auxílio banho. Que o que Deus fala comigo no banho é impressionante. É bom, né? Você está tomando banho, Deus vai falando com você, Deus vai colocando, enchendo seu coração. Mas tem um outro período também que eu acho muito jóia, que Deus fala bastante comigo e olha, eu escuto, que é quando eu acordo. E eu estava cantando essa canção, Que Sejas Meu Universo, e eu lutei para ela se tornar um hábito na minha vida. E eu fico irado quando eu acordo e me vem outro pensamento que não Deus. Eu falo, não. O primeiro pensamento tem que ser Deus. E muitas vezes Deus fala algo e eu acordei e me veio, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E eu comecei a meditar nisso durante o meu dia. O que Jesus quis dizer com isso? Isso que os irmãos fizeram, a maioria das pessoas fazem. Nós vivemos no país cristão. Antigamente, não sei se ainda ensinam nas escolas, mas antigamente nas escolas, principalmente no interior, os alunos tinham que saber o Pai Nosso e a Ave Maria. Mas aprendi lá, minha mãe nunca me ensinou a Ave Maria. Mas fazia isso. E não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E eu comecei a pensar, porque teu é o reino, o poder e a glória. E comecei a meditar e perguntando para Deus, Senhor, o que o Senhor deseja ensinar tudo, né? E Deus colocou um outro versículo também no meu coração. E olha, é muito gostoso quando você começa a meditar na palavra de Deus. E você percebe que o meditar é um conversar com Deus. Você percebe que o ficar ali meditando, o Senhor vai ensinando você como Ele ensinava os discípulos. Isso é bom demais, que você viva isso na sua vida. Abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Convido a igreja a se colocar em pé para que façamos essa leitura. Mateus capítulo 6, leremos do versículo 5 até o versículo 15. Jesus falando sobre oração. Ele diz o seguinte: E quando vocês orarem, não sejam como os falsos, os hipócritas. Hipócrita é uma palavra que também é usada para atores, fingidos. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Por quê? Porque eles querem ser vistos pelos outros. Eu lhes afirmo que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E então, seu Pai que vem em secreto, o recompensará. Então você já aprende uma lição aqui sobre oração. Oração não é pecado, oração visar recompensa. Amém? Amém? Tranquilo para você? Não é pecado você orar esperando resposta.
o agir de Deus, a recompensa de Deus. Jesus está falando isso. Os hipócritas já receberam a recompensa deles. Porque, na verdade, eles não estavam orando, eles estavam fingindo. Se o objetivo do ator é os aplausos, ele já tem a recompensa deles. Mas quando você orar, seu pai vai te ver em secreto, e o pai que te vê em secreto recompensa você. Continuando. E quando você orar, não fica sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Eu não sei se os padres católicos ensinam isso para o povo. Como que eu posso mandar alguém rezar o Pai Nosso se Jesus está falando para não ficar repetindo? Sem pensar, só repetindo. Ainda 10 vezes a mesma coisa. Jesus está falando, não faz isso. Continuando. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Aí vem uma parte maravilhosa do versículo. Antes mesmo de o pedirem. Amém? Vocês devem orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, exatamente como perdoamos os nossos devedores. Desafiador, hein? Continuando. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Abra sua Bíblia agora lá em Romanos, capítulo 11, ainda em pé. Romanos, capítulo 11. Paulo, cheio do Espírito Santo, numa exaltação a Deus, no hino de louvor, ele termina essa exaltação a Deus. O último versículo do capítulo 11 de Romanos, nós vamos ler juntos. Romanos, capítulo 11, verso 36, diz o seguinte. Todos acharam? Acompanha isso. Vamos lá. Versículo 36, todos juntos vamos ler, diz assim: pois a Ele, glória. Amém. Vamos de novo? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Os irmãos podem sentar-se. Que Deus quer que você e eu entendamos o seguinte: que toda a nossa vida e toda a nossa oração devem ser baseadas nessas 3 verdades, porque são verdades absolutas. E se você viver de acordo com elas, você vai ter uma vida maravilhosa. Eu vou repetir para você. Orar não é fechar o olho e abrir o coração só. Oração é um momento que envolve o todo do nosso ser. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito e o Espírito Santo que nós habita. Quero que você pense comigo nessas 3 verdades, para que você possa construir a sua vida em oração e a sua oração em cima dessas 3 verdades. Jesus está nos ensinando a orar. E ele termina com isso. Praticamente termina com isso. A oração termina com essas 3 verdades. Quais são elas? Em primeiro lugar, porque dele, em outras palavras, teu é o reino. Rei é dono de tudo. O rei pode fazer o que ele quiser. Um pregador e palestrante chamado Miles Monroe, ele mora nas Bahamas.
E lá ele tem uma escola de liderança mundialmente conhecida. E ele viveu uma época em que as Bahamas vivia a monarquia. E quando o rei ia para as Bahamas, tudo pertence ao rei. E ele, se eu não me engano, creio que era ele, ajudava o rei na caça. E tinha que pedir tudo para o rei. Para colher uma flor, porque a flor é do rei. E tudo tinha que agradecer ao rei, porque tudo pertence ao rei. Quando nós vamos orar, a questão é, você tem uma visão que tudo que você está pedindo, que tudo que você tem é dele? Você vai orar, Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, dá o pão, perdoa, não me deixe cair em tentação. Por quê? Porque tudo é teu. Eu sou teu, os meus filhos são teus, essa casa é tua, essa roupa é tua, este ar é teu, o espírito pertence ao Senhor, tudo é teu. Agora, quando você cai na real, ele fala, eu não sou dono de nada, eu não sou dono da vida, eu não sou dono do ar que eu respiro, eu não tenho capacidade de aumentar uma hora que seja no meu dia, e Jesus fala, isso é tão pouco para mim. Mas é muito para vocês. E o que é muito para vocês é pouco para mim. Eu faço o que eu quero. Eu sou rei. Porque dele, rei. Tudo que você tem veio do rei. Você não seria se não viesse do rei. Você não teria se não viesse do rei. Você não faria se não viesse dele. Ele é a fonte de tudo. Por isso ninguém pode se gabar de nada. Você é bonito? Ou você é feio? Alto, baixo, gordo, magro? Até gordo não tanto, né? Algumas coisas a gente não escolhe, veio dele. Você não escolhe a família que você nasce, nem o país. Deus te fez. Você é fruto dele. Quando um escravo tem filho, o escravo pertence ao dono. Não ao pai e à mãe. Nós pertencemos a Deus, nós somos dele. O que Deus quer, meu querido, é que quando você orar, você se lembre que Ele é o rei de tudo que você é. Ele é o rei de tudo que você tem. Só que isso não é só uma questão de posse, mas de fonte. Assim como Ele é dono de tudo que você aí tem, Ele é dono de tudo que existe e acontece, amém? Então Ele pode mudar todas as coisas, amém? Tudo pertence a Ele. E aí nós chegamos à segunda parte, porque teu é o reino e teu é o poder. Porque dele, por Ele, nós vivemos porque Ele nos dá a vida. Capacidade de viver, de respirar, de amar, de sentir, de decidir, foi Ele que nos criou. Quando você olha para o vale de ossos secos de Ezequiel, estava lá um monte de carne. E aí vai, profetiza, ele profetizou e os ossos se juntaram. Então vieram os tendões, os músculos, os nervos, a pele, tudo lá. Mas estavam sem vida. O Senhor veio e soprou e eles voltaram a viver. Sem Deus nós somos só pó. Tudo que nós fazemos, todo o poder que você acha que você tem, é dele, meu querido. Sua inteligência, seu amor. Você não é melhor que ninguém. Agora, tem o outro lado. Se tudo que eu executo, se tudo que acontece é por meio dele, não cai uma folha, se ele não deixa, um pardal não é pego, Jesus falou, sem mim vocês não podem fazer nada. Por um lado, denota dependência total. Por outro lado, esperança total também. Amém? Por um lado, eu sou totalmente dependente, por outro lado, a minha oração pode ser regada de fé e esperança.
Porque ele pode vencer o gigante, ele pode abrir o mar vermelho, ele pode fazer o sol retroceder, ele pode derrubar as muralhas, ele pode matar todo mundo com o sopro da sua boca, ele pode transformar a água em vinho, ele pode ressuscitar mortos, ele pode tirar a lepra, ele pode fazer tudo. Por um lado, eu sou totalmente dependente, porque tudo é por meio dele. Por outro lado, não tem nada que ele não possa fazer, e isso me enche de esperança total na minha vida. Deus quer que a sua oração e a sua vida se baseiem, que tudo que você vai pedir, lembra que é para ele, porque ele é o rei. Teu é o reino, porque dele, vem dele. Um exemplo. Não busque promoção puxando o tapete dos outros. Desculpa o vocabulário, puxando o saco de patrão. Pela própria força. É através da oração, porque tudo vem dele. Cura, libertação, prosperidade, vem dele. Por ele. No processo, não se esqueça de Deus. Busque o Senhor. Porque tem gente que pede para Deus, Deus dá, depois se esquece de Deus. Vai por água abaixo. Fracassa os projetos porque abandona o Senhor no caminho. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Em todas as coisas veja Deus, no bem ou no mal, no muito ou no pouco, na saúde ou na doença, veja Deus. Reconheça, veja o Senhor agindo em tudo, veja, porque tudo é por meio dele. Veja o Senhor em tudo e ele aplana os seus caminhos. Endireitará as suas veredas, não é deixar sem curva, é deixar sem esforço. É sem montanhas que você não consegue subir, ele aplana para você. Reconhece Deus em tudo. Não foi isso que Jó fez? Jó vivia baseado nessa tríade, nessas três verdades. Dele é o reino, o poder e a glória. Porque dele, por ele e para ele. Jó tinha tudo. Rico, belos filhos, uma vida exemplar. Quando Deus tira tudo dele, ele fala o quê? Baseado nessa verdade, ele fala, Deus deu, ele é o rei. Deus tirou, ele pode fazer o que ele quiser. E aí ele passou para o terceiro ponto. Dele é o reino, o poder e a glória. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas a ele, pois a glória. Em outras palavras, sabe o que Deus veio dizer para você aqui, meu querido? Quando você chegar no nível de me glorificar em todas as circunstâncias, você já está bem maduro na sua vida. E pronto para que muita coisa, muita bênção que você deseja, aconteça na sua vida. Jó fez isso. Deus deu. Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque dele, por ele e para ele, dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que você viva isso. Nós vivamos isso. Que toda a sua vida e oração seja permeada, ou melhor, baseada nessas três verdades. Ele é dono de tudo. Sem ele eu não posso nada. E o que quer que seja, vai ser para a glória do Senhor. Por isso que Paulo chegou nesse nível e disse, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Por isso que Paulo falou, no muito ou no pouco. Conhecido ou desconhecido, valorizado ou desvalorizado, tudo posso naquele que me fortalece. Para Deus todas as coisas, toda a minha vida. Que Deus seja o objetivo final de tudo que você faz. Eu quero muito que você acredite em algo. E isso eu tenho desejado e orado por isso. Vai por mim. Deus tem um plano para a sua vida. Independente de que estágio da vida você esteja. Se é adolescente, se já é vô, vó, se é rico, se é pobre, se fez faculdade ou se nem terminou Mobral, nem Mobral fez. Não importa. Ele é o rei. Ele tem um plano. Ele executa o que ele quiser. E tudo que eu vou ser é para a glória do meu Deus. E tem que ser assim. Ore a Deus e diga assim para Ele. O que o Senhor quer de mim?
Me prepara. O que o Senhor quer de mim? Só isso que eu quero. Ganhando muito, ganhando pouco, realizando os meus sonhos, ou sem nenhum deles acontecendo. O que é que o Senhor quer? Onde o Senhor me quer? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade, Rei? Qual é o poder? O que o Senhor está operando em mim agora? E me ajuda a viver para a tua glória, Senhor. Essas verdades vão levar você a se arrepender diante de Deus. Porque você vai perceber áreas em que você é rei. E se você é rei de alguma área da sua vida, você está usurpando o trono, porque esse trono não pertence a você. Se as suas decisões são baseadas nos seus sonhos, nas suas vontades, nos seus alvos de vida, no que você planejou, você está usurpando o trono. O trono é dele, amém? Se você está fazendo alguma coisa na sua vida pela capacidade adquirida, que na verdade foi lhe dada por Deus, se esquecendo disso, você está se enganando, porque você não tem poder de nada. Nabucodonosor se engrandeceu e Deus deixou ele 7 anos comendo capim, que nem um animal irracional. Humilhando. E diz o texto que no final daqueles 7 anos, aquele homem se levantou e glorificou a Deus. Sabe qual foi o pecado de Nabucodonosor? Se sentiu rei, se sentiu poderoso e se glorificou. Olha o meu reino, olha o que eu conquistei, não há ninguém maior do que eu. Grama para você. Não faz isso, meu irmão. O Senhor é o rei, o Senhor é o poderoso, o Senhor é o que deve ser glorificado. Eu quero nesse dia, Deus, me submeter ao Senhor, porque o Senhor é rei. Viver pelo teu poder, não pelo meu. Executa o teu poder em mim. E me ajuda a te glorificar. Pastor, como que eu glorifico a Deus? Dá graças. Por tudo. Glorifica a Deus do começo, do acordar ao deitar. Semana passada, não sei se cheguei a contar para os irmãos. Eu estava deitado e minha mãe me ensinou a dormir falando com Deus. E o Espírito Santo me tocou tão forte. Eu comecei a chorar de alegria e de vergonha pela cama e a coberta que eu tinha. Pode parecer muito pouco para você, eu sei. Mas é demais isso. É demais Deus estar ali nos dando isso. A gente não merece nada de Deus. Nada. Que rei maravilhoso. Que poder na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela cama. E o Miles Monroe diz que tudo que eles faziam, eles falavam obrigado. Obrigado. Tudo que eles pediam, terminavam dizendo obrigado. Obrigado. Faça isso. Obrigado, Senhor, pela comida que eu tenho. Pelas roupas, pela vida, pela família. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tudo é teu, Senhor. Parece coisa pequena, mas muda a nossa vida. Assim como a Bíblia diz para você não ir ali e falar, eu vou negociar, voltar. Não, Deus diz, se Deus quiser. Parece pequeno, mas Deus está falando, fala se Deus quiser. Porque isso vai te tornar dependente. Agradeça a Deus por tudo, porque isso vai sempre dizer para você que Ele é o Rei, dele é o poder e para Ele é a glória. E sabe o que Ele diz sobre a glória dele? A minha glória eu não divido com ninguém. Glorifica a Deus. Sempre. Com tudo. Glorifica a Deus. Eu quero terminar falando de um versículo. Abre a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 3. Na verdade, eu já comentei ele com os irmãos, mas eu quero ler na íntegra. Provérbios, capítulo 3.
Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos encerrar esse culto com esse versículo. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Vou ler de novo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça Deus, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, em tudo, e Ele endireitará as suas veredas. Amém, meu irmão? Porque dele é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Seja nos dias bons, seja nos dias maus, glorifica o Senhor. Seja o que for, glorifica a Deus. Antes do seu dia começar, acordou, já disse: Senhor, eu quero te glorificar, Senhor. Eu quero te exaltar, Pai, que o Senhor é maravilhoso. Independente do que aconteça, o Senhor é Deus. Você possa ver assim o seu dia. Um versículo que a maioria dos brasileiros esquece. É a base de todo o restante da oração. Nosso Deus é Rei. Ele pode dar para você o que você quiser. Ele é poderoso, Ele pode fazer na sua vida o que Ele quiser. E Ele é o glorioso. O que você tem é que dar glórias a Ele. Toda glória, toda glória, toda glória a Ti, Jesus. Crie seus filhos para Deus, trabalhe para Deus, respire para Deus, lute por Deus, chore por Deus, pregue o Evangelho por causa de Deus. Tudo para a glória do Senhor. E você vai ver Deus endireitando a sua vida, mudando muitas áreas da sua vida. Vai endireitar as suas veredas para a glória dEle. Vamos orar ao Senhor.